Pessoal, boa noite para todo mundo. Eu sou o Fernando Provetti, profissional de educação física e especialista em neurociência, e esse é mais um Dedo de Prosa com o professor Fernando Provetti. Nós já estamos no nosso oitavo encontro. Nós passamos por várias temáticas muito interessantes, teóricas. Falamos sobre habilidades motoras, falamos sobre autonomia, falamos sobre elementos psicomotores, nós já falamos sobre a importância do brincar, nós já falamos, enfim, falamos sobre diversos temas. E hoje é uma live muito especial porque eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Na verdade, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas que vocês não vão encontrar nos livros, né? São 16 anos de experiência trabalhando com crianças, passando por diversas situações, diversas áreas, e a minha ideia hoje é compartilhar com vocês. Vou até colocar aqui, ó, o título da nossa live. Enquanto isso, boa noite para todo mundo que está me mandando mensagem. Não deixem de falar de onde vocês são, se vocês são profissionais de educação física, se são recém-formados, se já estão trabalhando na área, vai mandando mensagem para mim e vai, por favor, enviando essa live para quem vocês conhecem, para personal kids, para profissionais de educação física e de outras áreas que possam se interessar por essa temática. Deixa eu salvar ela aqui, né? Deixa eu colocar ela fixada. Ó, fixar comentário, em quem entrar aí vai saber do que nós estamos falando. O pessoal está entrando aí. Bom, novidade para todo mundo, mas eu não vou falar agora, vou falar lá no meio da live. Para quem continuar ouvindo, vai ter uma novidade que eu tô bem feliz e eu acho que vocês vão gostar demais também, tá bom? E assim, gente, quem conhece o meu trabalho, quem já me segue há muito tempo, sabe que eu sou uma pessoa que adoro compartilhar, eu adoro ensinar, eu adoro dividir com todo mundo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei, né? Eu acho que o conhecimento, quando ele fica guardado, ele não serve para nada. O importante é a gente compartilhar para que outras pessoas também possam aprender e também possam executar da melhor forma possível. E foi assim que surgiu o meu Instagram, num dia que eu quis compartilhar com vários outros profissionais aquilo que eu sabia fazer, porque eu tinha uma demanda de colegas muito grande perguntando como que era que eu trabalhava, como que era que eu fazia as atividades com as crianças, e eu comecei a ter essa demanda. Então um dia eu falei, bom, vou fazer um perfil no Instagram para compartilhar as minhas ideias, os meus aprendizados, e foi um sucesso. Não é à toa que hoje o meu perfil acho que é o maior do Brasil, de professor que trabalha com criança, professor de educação física que trabalha com criança. Hoje o meu perfil é o maior do Brasil, eu tenho muito orgulho disso e tenho muito orgulho de saber que muitos profissionais entraram para essa área de desenvolvimento infantil depois que conheceram o meu trabalho. Bom, então, como diz o tema da live, hoje nós vamos falar de dicas, aquilo que você não vai encontrar no livro, porque é muito fácil procurar no Google sobre habilidades motoras, elementos psicomotores, mas tem uma coisa que a gente não encontra nos livros, que é a experiência, né? Eu sempre comento que muitos profissionais que trabalham na educação, que são professores universitários, eles têm um conhecimento teórico muito grande, mas falta prática. Eles ficam ali no laboratório fazendo pesquisas que são extremamente importantes, mas falta um pouco da prática. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é um pouquinho do que eu vivenciei e do que eu aprendi ao longo de tantos anos trabalhando, né? Então, assim, uma coisa que eu acho interessante dividir com vocês é como que é a primeira aula, né? As pessoas, eu já recebi perguntas sobre isso, assim, como é que você faz na primeira aula? Bom, uma dica de ouro para vocês. Existe uma coisa chamada apego seguro e desapego seguro que acontece com as crianças. Isso é da área da psicologia. E sabe quando uma criança chega num lugar e ela fica ali escondidinha na saia da mãe ali? Ela ainda tá, ela não está se sentindo segura naquele ambiente. O que acontece? A gente tem que passar segurança para a criança. Então, uma coisa que eu sempre faço quando eu vou dar minha primeira aula, eu aviso para a mãe com antecedência que ao chegar eu não vou me direcionar ao filho, eu vou me direcionar a ela. Porque se a gente chega olhando direto para a criança ela se assusta. Quem é essa pessoa que eu não conheço? Então, aí o ideal é você chegar
e se direcionar para a mãe. Você já avisa para ela que você vai chegar, vai dar um abraço nela, para quê? Para mostrar segurança para a criança. Então, quando tem, por exemplo, duas mulheres andando na rua e elas avistam uma pessoa chegando, elas vão ficar apreensivas, elas vão sentir medo, elas não sabem quem é que está vindo. À medida que elas vão ficando cada vez mais próximas dessa pessoa, o medo vai aumentando. Quando essa pessoa chega e a amiga do lado cumprimenta essa pessoa, dá um abraço, fala quanto tempo, quer que seja, não dá aquela sensação de alívio, fala ufa, é amigo dela, então eu posso me sentir seguro? É a mesma coisa com a criança. Então quando você chega para dar sua primeira aula, seu primeiro contato com a criança, e você direciona para a mãe, que é quem ela tem apego, com quem ela tem a segurança, aliás, você já passa uma segurança para a criança. E depois que você falou com a mãe, aí sim você vai abaixar, olhos nos olhos da criança, e aí você vai se apresentar, aí você vai dizer quem é. Provavelmente a criança já está te esperando, ela já sabe que você vai chegar para brincar com ela, mas você já passou esse primeiro momento, né, de susto que ela poderia levar, que ela poderia ter, ou de medo. Outra dica muito importante que ajuda muito pra gente antes da primeira aula, e eu faço isso sempre, é pedir para que a mãe me mande no WhatsApp fotos da criança e vídeo da criança brincando. Porque a gente tem informações, né? As mães passam informações, a gente sabe que muitas vezes essas informações não condizem com a realidade, né? A percepção da mãe é muito diferente da percepção de um profissional. Então eu sempre falo que antes da primeira aula, ela precisa me mandar vídeos da criança brincando. Quando eu chego para dar aula para a criança, eu já sei quem é a criança. Não é surpresa. Eu já vi ela chutando bola, eu já vi ela correndo, eu já sei se ela sabe, se ela tem comunicação verbal ou não. Eu já sei se ela é uma criança agitada, se ela é uma criança mais calma, porque esse vídeo foi feito dentro de casa, num contexto seguro. Então, eu vou ver exatamente qual é o perfil dessa criança. E também peço para a mãe me mandar uma foto de onde vai ser a aula, né? Como eu sou professor particular e trabalho em domicílio, muitas vezes a aula é na garagem, é na praça, no P, numa quadra de squash, o que é que seja. Então, é importante a gente já chegar sabendo qual é o espaço que a gente vai ter. Porque tem lugares que a gente chega para dar aula e tem aquele espaço muito grande, mas tem lugares que a gente chega para aula que é pequenininho. E aí você prepara uma aula grande, ou seja, é uma outra dica legal para você se preparar e poder oferecer a melhor aula possível. Então, 2 dicas de ouro. Cumprimente primeiro a mãe, mas avise para ela que você vai fazer isso e o porquê você vai fazer isso, né? Para a mãe também não achar que você é doido chegando abraçando ela. E peça vídeos da criança antes da primeira aula. E aí, isso são dicas aleatórias antes da gente começar a trabalhar, né? E aí, quando a gente já chega para trabalhar, lembrando, gente, que esse é só um dedinho de prosa, é uma conversa rápida, 30 minutinhos, então as informações são rápidas e, mais ainda, hoje é uma live sobre dicas, então são dicas totalmente aleatórias, nem todas vão ter conexão, ok? Mas é só para vocês irem aprimorando a maneira de trabalhar com alguém que já faz isso há muitos anos. Então, assim, quando a gente quer trabalhar com criança, e a Lu, que está participando aqui, ela fez um treinamento comigo de 1 mês. Ela ficou 1 mês assistindo todas as minhas aulas, que é coisa que eu não faço mais, mas ela teve a oportunidade de fazer isso. E ela sabe, uma coisa que eu bato muito na tecla é entonação de voz. Não dá para a gente trabalhar com criança e ser morno. Frio muito menos, mas não dá para ser morno. A gente tem que ter animação, a gente tem que ter empolgação, a gente tem que ter uma entonação de voz legal, que chame a atenção da criança. Não no sentido de chamar a atenção, mas de trazer a atenção. Então, a criança estando do seu lado ou estando lá do outro lado, ela tem que te ouvir. Não adianta você ser morno, não adianta você conversar com ela como se fosse um adulto chato. Você tem que falar com ela de uma maneira animada, de uma maneira alegre, de uma maneira divertida, com palavras engraçadas, com o universo dessa criança. Se você sabe que ela gosta de Patrulha Canina, poxa, fala Chase, fala Marshall, fala Sky, coloca o nome, coloca as cores dos cones de acordo com os nomes dos personagens. Isso é uma dica que ajuda muito. E era impressionante, porque essas aulas que ela me acompanhava, primeiro ela só observava, depois ela entrava para dar aula com a atividade que eu fazia, que ela viu eu fazendo, e depois ela já tinha que preparar a aula dela.
e eu ia fazendo anotações de pontos positivos e pontos negativos. E uma coisa que eu sempre martelei com todos os professores, na verdade foram 3 que passaram por esse processo, era tom de voz. Ó, foi baixo, fala mais alto, fala mais alegre. Isso é uma coisa que eu acho fundamental se você quer trabalhar com criança, né? Agora, uma outra dica, isso eu escutei na faculdade e eu nunca esqueci. Se a gente está num ambiente externo, que tem sol, não faz o menor sentido o sol ficar no olho da criança. O sol tem que ficar no olho do professor, sempre. Primeiro que quem está organizando a atividade não é a criança, é você. Sabe, a criança ela não tem a obrigação de ficar com o sol batendo no olho dela, se é que você que está criando essa proposta de atividade. Então se você pensou em uma atividade e que ela vai precisar olhar para o sol, que olhe você. Que você fique de frente para o sol, que você fique numa situação menos cômoda e deixe que a criança fique na situação mais confortável possível para que ela permaneça na atividade. Imagina que péssimo, você faz uma atividade incrível e a criança não dá continuidade porque ela está incomodada com o sol no olho. Então isso é uma outra dica que eu aprendi na faculdade que eu nunca me esqueci, né? Outra coisa, muitas vezes a gente tem uma rigidez quando a gente está dando aula, a gente quer fazer uma atividade, a gente quer que aquela atividade dê certo e a gente não muda, a gente fica rígido naquela atividade. É uma atividade que era para ser curta, rápida e eficiente, a gente fica ali prolongando essa atividade, fica uma coisa longa, uma coisa cansativa, porque você quer que a criança conclua. Então não seja rígido, se você viu que não está funcionando, muda. Né? Essa dica também é muito legal. Muda a atividade, não fica preso naquela coisa que não está funcionando. Não seja rígido. Flexibilidade cognitiva, isso é muito importante. É uma coisa que eu luto muito comigo mesmo também. Da criança, por exemplo, tem um caso que eu tô me forçando muito a fazer e tem dado muito certo, que é sobre o adesivo, né? O adesivo reforçador positivo que eu dou, eu até vou falar dele depois. Eu tenho alunos que ficam alucinados com aquele reforçador positivo. Então eles passam a aula inteira querendo adesivo, mas o adesivo é no final da aula. Em alguns casos, por exemplo, eu tenho um aluno específico que está no espectro do autismo, que quando ele está muito desorganizado ou qualquer coisa que tire ele a atenção, eu falo, vamos ganhar o adesivo agora então? Aí muda. Ele vai lá, ele fica calmo, ele recebe o adesivo e ele consegue voltar. Isso é uma coisa que há pouco tempo atrás eu não fazia. Eu falava, não, o adesivo é no final da aula e no final da aula e pronto, acabou. E aí eu ficava ali batendo de frente, sabe, não é agora, e ele tentando pegar o adesivo, eu falava, agora não é hora do adesivo. E aí eu transformei, falei, não vou fazer mais isso, vou entregar o adesivo mesmo antes da hora e converso com ele, que se ele não der continuidade ele vai perder esse adesivo que ele ganhou, ou ele não vai ganhar na próxima aula, o que é que seja, e funciona, tá? Então é uma dica muito bacana. E aí, gente, pensando no aluno, porque aí eu falei um pouquinho sobre o professor, agora algumas dicas que são importantes pensando no aluno, né? Especialmente se essa criança está no espectro do autismo. Na live de anteontem eu falei um pouquinho, que a gente estava mostrando o meu armário, e eu falei um pouquinho sobre, eu usei o nome objetivar a atividade, né, que é usar brinquedos para a criança saber quantas vezes ela tem que ir até o outro lado executando a tarefa da vez. Então ela tinha que voltar porque ela sabia que tinha mais um brinquedo, e aí ela ia de novo e tal. Assim, é muito importante a gente oferecer previsibilidade para a criança, especialmente se ela está no espectro do autismo. Então, existem algumas maneiras da gente dar previsibilidade. Uma delas é através desses brinquedos. Então, ela tem que levar 5 brinquedos para o outro lado enquanto ela vai pular o bambolê, por exemplo. Ela já sabe que ela tem que ir 5 vezes. Porque se ela for só a primeira e não tiver mais nada para ela buscar, acabou a atividade. Por que ela teria que ir de novo? Então, a gente dá previsibilidade usando brinquedos, usando materiais quaisquer. Ok? Outra maneira muito legal que funciona muito bem com a previsibilidade é usar um quadro com o número de atividades ou quais vão ser as atividades. Então você escreve, por exemplo, eu fazia isso com o Gui. No quadro eu colocava atividade 1, atividade 2 e atividade 3, porque ele sempre queria encerrar, né? Ele era uma criança que gosta de ficar dentro de casa, ele não queria estar ali naquele contexto. Então ele sabia, quando a gente começou a usar esse quadrinho, funcionou muito bem. A gente fazia, primeiro eu escrevia do lado dele, atividade 1, atividade 2, atividade 3. A gente executava a primeira atividade, ele ia lá com a canetinha e riscava a atividade 1. Então ele sabia que já tinha acabado a atividade
e que tinha mais 2 atividades para vir. Quando terminava as atividades, que ele riscava a última, ele já sabia que a aula tinha acabado. Então, dar a previsibilidade é muito interessante. Outra dica que ajuda bastante, essa é uma dica que eu sempre usei e é muito legal e dá essa previsibilidade, é usando esses cronômetros de bichinhos de cozinha, sabe? Esses que tem vários, eu tenho vários, assim, eu tenho de ovinho, tenho de vaquinha, tenho de porquinho. Foi até legal que teve um Natal que um aluno me deu um porquinho de presente de Natal, porque eu realmente uso. E aí, ó, a gente coloca aqui, ele vai tic, 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 tic. Como a minha aula tem duração de 30 minutos, quando dá 25, ele apita. Então a criança já sabe que a aula acabou. Então ela já sabe que enquanto não apitar, a aula não acabou. Nos últimos meses eu não estou usando, mas eu vou voltar a usar por algumas razões, mas é uma dica de ouro assim, e funciona demais, gente. A criança sabe, enquanto não tocou o despertador, a aula não acabou, então ela não vai querer ir embora ou ela não vai pedir para ir embora. E se ela falar, eu falo, olha, ainda não fez o barulhinho, ainda não acabou nossa aula, só na hora que acabar a aula que a gente vai embora, ok? E aí, é legal ter variação, você pode ter vários bichinhos, cada aula um bichinho diferente, aí você pode conversar com o aluno, quem que veio hoje é a vaquinha, você pode nomear esses despertadores, esses cronômetros, na verdade, é um material que ajuda demais. Bom, eu falei lá no início da live que eu tinha uma novidade, vou aproveitar para contar agora. Vai rolar um workshop gratuito e online para todo mundo. Pois é, nós estamos aí na nossa 8ª live, onde eu compartilhei várias informações e agora tá oficialmente tudo certo, dia 8 de junho, às 8h20 da noite, vai rolar um workshop comigo, gratuito e online, onde eu vou compartilhar muito mais informações, porque aqui o tempo é curtinho, então a gente vai ter uma aula de graça do jeito que eu gosto, né? Eu sempre gostei de compartilhar, eu sempre gostei de dividir, e vou fazer algo que eu nunca fiz, que eu nunca fiz curso online, nunca fiz, curso não, né? Workshop. Eu nunca fiz workshop online, nunca dei aula online, assim, e vai ser muito incrível. Eu dei cursos presenciais pelo Brasil inteiro, rodei praticamente todos os estados do Brasil, ensinei muitos profissionais a trabalhar nessa área do desenvolvimento infantil e agora eu vou poder fazer isso com vocês num workshop muito legal que vai se chamar Descomplicando a Coordenação Motora. Então, para você que é profissional da área, que gosta de trabalhar com criança, que quer trabalhar com criança ou que já trabalha, mas quer aprimorar, quer lembrar algumas coisas, não percam a oportunidade. E lá no final da live eu vou falar para vocês como que faz para se inscrever, tá bom? Outra coisa que é muito, muito, muito legal de se fazer com o aluno, gente, ele participar da produção, vamos chamar, da organização. Então você vai preparar uma atividade, você... sei lá, bambolês. Você vai colocar os bambolês enfileirados para essa criança saltar. Você entrega os bambolês para a criança para ela te ajudar a colocar. Isso traz a criança pro seu exercício. Por quê? A gente, sei lá, tem 3 exercícios durante uma aula. A criança ela tá ali executando o exercício. Quando você termina aquela atividade e vai fazer uma próxima atividade, você gasta um tempo organizando. Nesse momento você perde o seu aluno, porque ele vai fazer qualquer outra coisa. Ele não vai estar ali focado. Então, quando você traz o aluno para ajudar a você a organizar a atividade, ele não fica disperso. Ele ainda está ali no ambiente de aula. Então, essa é uma dica muito legal também. O aluno ajudar a construir o circuito, construir a atividade. E, ao mesmo tempo que a gente traz ele para organizar, a gente também tem que trazer ele para guardar depois. Então, isso é regra. Todas as minhas aulas duram 30 minutos e o finalzinho da aula é guardar a bagunça. Seja nas minhas aulas particulares, seja na minha franquia de academia para bebês, também faz parte do nosso planejamento. O final da aula é guardar a bagunça. Primeiro, regra social, a criança tem que entender os contextos de que ela não pode bagunçar a casa inteira ou bagunçar tudo e simplesmente largar lá porque alguém vai arrumar. Não, ela que organiza as próprias coisas. Então na aula é a mesma coisa. E isso, gente, para vocês que querem começar nessa área, muitas vezes não sabem
como conversar com os pais, isso é uma coisa que os pais amam escutar, sabe? Eles veem acontecendo e eu falo com eles, olha, no final da aula, os alunos que vão guardar tudo. Enquanto o aluno não guarda tudo, eu não encerro, sabe? E dá muito certo, e os alunos já sabem. Eu tenho a musiquinha, eu canto uma musiquinha, que é a música de guardar a bagunça, e na hora eu vou cantando, enquanto a gente vai guardando, a criança vai trazendo, vai colocando na sacola. Nesse período de pandemia tá um pouco mais chato, porque a criança vai trazendo e ela só coloca no chão, porque eu tenho que higienizar tudo. Então ela perde um pouco ali, talvez, o contexto de guardar. Ela não está guardando, ela está só juntando. Mas enfim, em tempos normais funciona perfeitamente bem. Cantar a música, e depois que ela guardou tudo, ela participou da aula inteira, ela guardou tudo, ela ganha um reforçador positivo. O reforçador positivo é algo... O positivo não significa que é legal não, tá, gente? Positivo significa que é acrescentado algo. Reforçador negativo é que a gente está retirando algo. Enfim, depois eu faço uma live falando melhor sobre essa temática. Mas enfim, quando a gente acrescenta algo, e acrescentar algo pode ser bater palma, pode ser abraçar, pode ser dar um beijo, pode desenhar uma estrelinha, pode dar um adesivo. Isso é reforçar. É um reforçador positivo de que aquilo que ela fez foi legal. Quando a gente faz uma comemoração, quando a gente faz um reforçador positivo para a criança, a gente está ativando o sistema de recompensa. O sistema de recompensa, ele vai ter liberação de hormônios do prazer. E quando a gente tem a liberação de hormônio de um prazer, a gente que não quer fazer aquilo de novo. Então, por exemplo, se você gosta muito de, sei lá, de dançar, o exemplo não é tão bom, mas assim, você gosta muito de dançar, e você foi para uma festa, você dançou muito, você vai ter liberação ali de hormônios do prazer. Você não vai querer ter essa sensação de novo, então você vai querer ir numa festa de novo, dançar de novo, não é? É a mesma coisa com o reforçador positivo. Quando a gente ativa sistema de recompensa, a gente vai fazer com que a criança queira fazer aquilo de novo para ganhar. Por que a criança fica tão feliz quando a gente bate palma e ela vai lá e faz aquilo de novo para você bater palma de novo? Porque ativou o sistema de recompensa, sistema límbico relacionado às emoções, ok? Então o reforçador positivo é muito legal. Por um tempo eu dava recortes de EVA, que eu comprava o pacotinho já com bichinhos, etc. E atualmente eu dou adesivo, compro o livrinho de adesivo e vou dando o adesivo por aula, né? Qual é a música? Vocês não vão fazer cantar aqui, né? Eu tenho muita vergonha, mas a música eu canto. Uma música para acabar a aula e a música de guardar bagunça. Então já está na hora de acabar, nossa aula já chegou ao fim, mas a aula que vem eu vou voltar pra gente brincar e ser feliz. Tchau, 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 tchau. Enfim, essa é a letra da música. E aí depois eu entro com quem vai ajudar, quem vai ajudar, quem vai ajudar a guardar. O fulano está ajudando, o ciclano também está, quando tem mãe, por exemplo. O professor está ajudando a bagunça, vamos guardar. Não é nesse ritmo, mas é só para vocês terem uma ideia. Aí vocês podem criar a própria música de vocês. E a criança canta a música também. E é legal que na hora que você começa a cantar a música, ela já sabe. Inclusive, eu tenho alunos que quando eles querem encerrar a aula, eles chegam para mim e falam assim, vamos cantar? É muito legal. Ou os que não sabem falar, eles chegam e começam a bater palma porque tá fazendo alguma atividade que eles não gostam, ou alguma coisa que eles não querem, e eles fazem essa associação. E isso é muito legal. Agora, gente, temos pouquíssimo tempo. Quero falar aí algumas dicas de exercício, coisas que eu fui aprendendo na prática, assim. Por exemplo, a gente tem aquelas brincadeiras, por exemplo, morto e vivo. Morto e vivo é uma brincadeira que é uma brincadeira competitiva, onde o melhor vence e o pior, ou quem não foi o melhor naquele momento, é eliminado. Se a gente pensa que o que foi eliminado é alguém que não está sabendo fazer muito bem, essa criança eliminada, ela não deveria ter permanecido para continuar treinando? Não é? Então, essas brincadeiras competitivas com eliminação, a gente tem que pensar um pouco. Se a gente elimina, ou por exemplo, a pessoa que conseguiu completar primeiro, talvez ela seja eliminada enquanto os outros vão continuando. Ou, morto e vivo, foi eliminado aqui desse grupo, vem para o grupo de cá, e esse grupo vai continuar fazendo. Enfim, evitar eliminar as pessoas que foram as primeiras a errar, o que quer que seja, porque a gente está excluindo quem mais precisa de treinar. Então, pensar um pouquinho nisso.
Eu dei o exemplo de morto-vivo, mas qualquer outra atividade que tenha uma competição e que quem perdeu sai, não é vantajoso, tá? Todo mundo mandando canta. Não vou cantar, gente. Eu tenho vergonha de cantar parabéns pra você, porque tem uma parte no Muitas Felicidades, tem que subir a voz e eu desafino. Eu não vou cantar numa live com 100 pessoas, jamais. Eu sou muito tímido, sabia? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou tímido demais, mas não parece, eu fico aqui falando e tal, mas aqui por dentro tô morrendo de vergonha, tá, gente? Outra dica legal, gente. Eu preciso trabalhar salto unilateral. Como que eu vou fazer? Eu vou falar pra vocês como que eu faço e que dá super certo, tá? Acho que eu vou até ficar em pé. Bom, a dica mais simples. A gente fica tentando de vários jeitos. A minha mão tá aqui, eu vou dar a mão pro meu aluno, ok? Com a minha outra mão, eu vou segurar o pé desse aluno. Eu tô dando apoio pra ele e eu estou segurando o pé dele. Dessa maneira o pé dele não vai abaixar. E aí eu vou fazendo o movimento de salto junto com ele, ok? Parece tão bobo, mas às vezes eu por muito tempo não fiz isso. Ficava sem saber como trabalhar o salto unilateral. Então, com uma mão você segura a criança, com a outra mão você segura o pé. E aí quando eu falo segura o pé, é segurar o pé assim, ó. É segurar mesmo, o pé aqui em cima. E a outra mão segurando. Então a criança, ela só tem uma opção de deslocar, que é saltando. E ela vai fazendo o salto. E aí, depois que a criança já entendeu, e quando eu digo depois é período de tempo, depois que a criança já entendeu isso, você começa a só encostar a mão no pé dela. O pé tá aqui, ao invés de segurar, você só encosta. E aí, você vai só dando toquinhos, ela permanece com o pé aqui em cima e ela vai entendendo o movimento. É uma dica super simples, né? E, por exemplo, para salto bilateral, as crianças que eles estão aprendendo a saltar, como que eu começo? Eu vejo isso muito na Let's Grow. A gente segura aqui embaixo, né? Para fazer o salto com a criança. A primeira coisa, se vai saltar, tem que abaixar. Então a criança, a primeira coisa que ela tem que fazer é a posição de agachamento. Depois que ela tá lá embaixo, o que as pessoas fazem? Sei lá, vou pegar um papelão aqui para mostrar. 1, 2 e... Uou! Quer dizer, a criança ela não pulou, ela deu uma voada, né? Ela ficou ali pendurada e volta pro chão. E na hora de colocar no chão, a gente coloca como se fosse um copo de cristal. E aí a criança não pulou. Então a primeira coisa, eu seguro aqui e eu jogo essa criança. Eu continuo com a mão o tempo todo, mas eu não seguro. Então, 1, 2 e... eu relaxo e na hora de cair, eu pego de novo. Mas depois que a criança cai com os 2 pés no chão. Por quê? Porque ela vai ter o tempo exato de salto, né? Ela não vai ficar parada no ar. É 1, 2 e... se esse papelão demora este tempo para subir e cair, esse é o tempo que eu vou fazer o salto com ela. Sempre. Ok? E aí, depois que você saiu daqui, você começa a fazer... a criança já está conseguindo dar um impulsinho. Com você segurando aqui, você começa a segurar aqui. Então, uma mão aqui, outra aqui, onde a criança apoia um braço aqui e o outro aqui. A mesma coisa, 1, 2 e vai. Outra coisa interessante é o 1, 2 e já. Porque a criança ela tem que saber que ela vai dar o impulso. Então é 1, 2 e já. Aí ela pula. Ou 1, 2 e pula, sapão. Ela tem que ser a hora exata. Ela tem que ter o timing do salto junto com você. Depois que eu saio daqui, eu vou pro antebraço. Aí eu começo a fazer a mesma movimentação como o antebraço. E a ideia é ser tipo um corrimão para a criança se apoiar. E não para você pendurar ela aqui, ó. Tá? Sempre, sempre, sempre na altura do ombro. Nunca aqui em cima. Antebraço, mãos. Isso eu tô sempre atrás da criança, segurando nas mãos. Por fim, eu dou uma mão só. Aí eu já fico do lado, porque ela já tá entendendo, mas ela ainda precisa de um apoio. E por fim, ela vai pular sozinha, porque ela já virou um sapinho que sabe pular. Tá bom? E funciona, gente. Eu ensinei muita criança a pular desse jeito e dá super certo, tá bom? Outra dica, essa eu até falei na última live, eu acho. Como fazer a criança usar a mão não dominante, né? Se a gente está trabalhando com lateralidade, a gente entrega um objeto para a mão da criança, ela passa para a mão direita, se ela é destra. Se entrega na mão esquerda, ela passa para a mão direita, porque ela quer fazer com o lado que é mais fácil. E aí uma dica para usar a mão não dominante é dar a mão para a criança. Já falei isso várias vezes, mas nunca é demais. Então, a criança está aqui do seu lado. Você vai entregar um objeto para ela usar a mão esquerda, você fica de mãos dadas com ela.
você tá aqui de mão dada, com a mão dominante. Enquanto você tá aqui de mão dada, você faz um carinho, né? Não segura a mão, mas você faz um carinho, você tá aqui de mão dada, um momento de afeto. Tá aqui de carinho. Enquanto isso, só sobra a mão esquerda, e aí ela faz com a esquerda. Ela não deixa de fazer. Ela não tenta tirar a mão. Às vezes sim, quando é muito novinho, mas ela não tenta tirar. Ela fica de mão dada com você e usa a mão esquerda ou mão não dominante, tá? Outra dica que é muito legal, a gente tem atividade, por exemplo, de lançamento. O que as crianças fazem? Isso todo mundo que trabalha com criança vai sentir. Você tem um bambolê e a ideia é a criança lançar. Das duas, uma. Ou ela vai chegar lá no bambolê e vai fazer o lançamento lá dentro, já com a mão dentro do bambolê, ou ela só vai chegar aqui e vai, soltar. Se a ideia é lançar, ela precisa ter uma distância do bambolê, né? E aí, ela sempre vem pra cá. Ela sempre vem pra cá. Como fazer para essa criança não vir pra cá? E ela, de fato, fazer um lançamento? Muito fácil. Sentado. Então, a criança... e outra, ela fica jogando assim, ó, mesmo ela dentro do espaço que você determinou, sei lá, com um bambolê no chão, ela fica ali esticando. Então, você senta essa criança numa cadeira, pronto. Ela não tem outra opção que não seja lançar. E ela não vai descer da cadeira para ir lá. Ela simplesmente vai lançar. Pode não conseguir lançar forte. Aí você vai determinar qual vai ser a distância que você vai colocar esse bambolê. Mas ela vai lançar, tá bom? Gente, eu sei que a live tá ficando um pouco atrasada, tá? Da outra vez, na hora que eu encerrou para vocês, mas eu não tinha chegado ainda no tempo que vocês estavam. Então a live encerrou antes. Provavelmente hoje, quando eu encerrar, eu vou deixar ligado, vou sair e vou deixar gravando, tá bom? Para vocês poderem escutar até o final. E, gente, se tem uma dica que é importante e que eu não posso deixar de falar sempre, e para mim é uma regra e deveria ser regra para todo mundo, se o aluno não sorriu, a aula não valeu. Ok? É uma aula perdida. Em todas as aulas, o aluno tem que sorrir pelo menos uma vez. Poxa, não é um ambiente de alegria, não é um momento de alegria? Esse aluno tem que sorrir. Ele precisa sorrir. Então, ele pode não sorrir a aula inteira, mas pelo menos em algum momento ele tem que demonstrar alegria. Isso é afeto, ativação do sistema límbico, que são as emoções. Para se aprender, precisa de emoção. Existem vários tipos de emoção, né? Quem não sabe quais são, assista o filme Divertidamente, que é exatamente sobre isso. Aquele filme é neurociência pura. Mas, entre as emoções, o ideal é que a gente ative a alegria. Então, a aula que o aluno não sorriu é uma aula perdida. Tá bom? E essas foram as dicas. E agora eu quero avisar para vocês que gostaram da ideia do workshop Descomplicando a Coordenação Motora Infantil. Na minha bio tem um link chamado Linktree, né? E lá tem as opções de outros canais que eu tenho. Então tem o Facebook do Coordenação Motora Infantil, tem o TikTok, tem o canal no YouTube onde essas lives estão ficando salvas, e tem o link para se inscrever lá no workshop, que vai ser online e gratuito, falando sobre o desenvolvimento infantil, para você que é profissional da área, que quer trabalhar com criança ou que já trabalha e quer dar uma atualizada e quer novas dicas como essas de hoje, por exemplo, que não estão nos livros. Por favor, se inscrevam quando a gente terminar essa live. Corre lá no link, faça sua inscrição. É muito, muito fácil de se inscrever, para a gente se encontrar no dia 8 de junho, às 20h20, para um bate-papo super gostoso online, onde eu vou compartilhar mais um montão de informação com vocês. Mas depois eu vou postar sobre isso para quem ficar na dúvida, tá bom? Bom, então nós encerramos a nossa live hoje, nossa 8ª live. Tá sendo muito gostoso bater esse papo com vocês, eu tenho certeza que tá todo mundo gostando. Gostaria de pedir que vocês compartilhassem, por favor, que estão participando das lives, com aquela hashtag Dedo de Prosa com o Fernando. Eu sempre fico de olho em todo mundo, respondo todo mundo, vejo todo mundo postando, fico super feliz. E agora com essa chegada do workshop gratuito, acho que seria bem legal essa divulgação também. Tá bom? Então, como eu combinei, para não cortar a live de vocês, eu vou encerrar por aqui, vou fugir aqui pro lado e vou deixar gravando um pouquinho, tá bom?
Um beijo, um abraço para todo mundo. A gente se encontra na próxima live, que é na semana que vem. Tchauzinho. Até mais. Vamos beber minha água.